jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, agindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, e tomando que saia dela, e na mesma hora saiu. Querido, se aceite glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Amados, quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós estamos falando de um grande homem de Deus, que se nós observarmos a autobiografia da vida deste homem, nós vamos observar que este homem, ele tinha estudo. Nós vamos observar que este homem aprendeu aos pés dos grandes homens judeus de Israel, chamado Gamaliel. Paulo não era qualquer um. Paulo, ele no fato, na época, ele era o cara. Por que isso? Porque Paulo, ele era poliglota, ele falava várias línguas. Paulo tinha duas nacionalidades, romana e judia. Paulo não era qualquer um. Mas quando eu vejo a vida de Paulo aqui na Bíblia Sagrada, ele fazendo a obra de Deus, eu comparo a vida de Paulo antes e agora na presença de Deus. Observa comigo bem, porque Paulo, ele era um homem de status, tinha princípio, era homem de valores, era homem que tinha título. Mas quando eu vejo Paulo encontrar com Jesus indo a Damasco, a Bíblia diz que Paulo cai do cavalo porque ele tinha que ter um encontro com Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? O Senhor está dizendo: pode ter título, pode ser profeta, pode ser cantor, mas se não tiver encontro comigo, não adianta. Não adianta. Nada disso adiantava para Jesus. Tem que ter encontro com Ele, tem que encontrar Ele, tem intimidade com Ele. Aleluia. Observa agora que a vida de Paulo agora é mudada. A vida de Paulo agora é transformada. Deixa de ser Saulo e torna-se Paulo. Um homem que carregava verdadeiramente uma capa romana, agora carrega uma capa de homem de Jesus, uma capa de um dos apóstolos. Observa que quando Paulo foi ganhado para Jesus, ele não foi discípulo, ele se tornou apóstolo. O próprio Espírito Santo ensinou ele a fazer a obra de Deus. O próprio Jesus ensinou Paulo a como a fazer a obra na terra. Porque discípulo não convertia Paulo, discípulo não tinha sabedoria para instruir Paulo. Quem é que dobra um homem desse? Quem dobra? Somente Jesus. Somente Jesus. Somente a Ele para dobrar grande sabedoria humana. Agora observa comigo que quando eu vejo Paulo no capítulo 16 e versículo 16, Paulo e Silas andando agora em uma das cidades da Grécia, começa agora a andar para lá e para cá, e a Bíblia diz que ele estava a caminho da oração, buscando a presença de Deus, e sai uma jovem dizendo: eis aí homens de Deus, eis aí o homem que anuncia a salvação. Essa jovem conhecia bem o ministério de Paulo. Paulo curava, libertava, salvava as pessoas, batizava as pessoas e abria igreja. Agora observa comigo: se fosse um outro qualquer, bateria no peito e dizia: verdadeiramente eu sou homem de Deus. Se fosse um outro qualquer, verdadeiramente eu tenho o Espírito Santo, eu sou homem de Deus. Se não fosse eu aqui hoje, isso não aconteceria. Mas observa uma coisa: Paulo não foi assim. Paulo olhou para a jovem e disse: Espírito, sai dela agora. Sabe o que Paulo fez aqui? Paulo desceu ao invés de subir. Tem muita gente que acha que é um bom